Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Hoje é um dia muito especial. Talvez eu até me emocione em algum momento. Lá no primeiro episódio a gente falou a respeito de mentores, o quanto os mentores são importantes na vida. E hoje eu trouxe um grande mentor, amigo, professor, e vou falar que tenho a honra de ter tido ele como meu padrinho de casamento, o qual eu chamo de padrinho, Dr. Israel Spacher. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado de coração. Eu sei que a sua vida é super corrida, super turbulada, tem família, tem a faculdade, tem a clínica. Para mim é uma honra, né? É um prazer. O senhor sabe o quanto eu amo o senhor, de verdade. O quanto eu me inspirei, né, como profissional, como homem. Quantas broncas o senhor me deu que eu, na clínica, quando eu vou conversar com as funcionárias, eu falo, eu já tomei bronca, já saí chorando, e hoje eu tenho orgulho de ter tomado porque eu cresci, e hoje o sucesso que eu tenho, muito vem do senhor. E é verdade. Vai devagar. O peso está crescendo. Mas eu queria que o senhor se apresentasse, falasse quem é o senhor, para a gente começar o nosso papo. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Tiagão. É uma honra. Eu sempre chamei ele de garotão, né? Garotão. O garotinho, né? Garotinho. Mas na verdade é o seguinte, bom, vamos fazer uma coisa mais formal, né? Na verdade, eu sou hoje quase um professor sênior da USP. Na verdade, amanhã eu vou me tornar um professor sênior da USP. Significa que eu tenho 45 anos de docência na Universidade de São Paulo. Fiz mestrado, fiz o doutorado, virei bimestre na época do doutorado, porque eu ganhei 2 diplomas de mestre em vez de doutor. Mas a parte mais interessante da minha vida foi a oportunidade de ter mentores como você falou. Eu tive a grande sorte, eu diria sorte porque a sorte a gente procura também, né? Ela não cai na mão da gente. Quando eu tinha terminado o mestrado, eu tinha uma linha de pesquisa, eu tive uma oportunidade ímpar, eu fui para os Estados Unidos, para a Universidade do Texas, em San Antonio, que era, na época, a número 1 dos Estados Unidos, na nossa área, né, na área de diagnóstico e estomatologia, que eram 2 coisas que eram o carro-chefe do processo. Passei lá quase 5 anos, né? Nesses 5 anos, eu tive um Master e um PhD realizados, e em função de todo esse processo, quando terminou, né, ou seja, nasceu minha filha, e aí a minha esposa resolveu voltar para o Brasil, porque a vida americana era muito legal, mas basicamente a gente tinha uma relação muito individualista, né? Ou seja, você ia trabalhar de manhã, saía à tarde, e o que você escutava, o famoso Have a nice day, ou coisa assim, e os valores sociais eram bastante diferentes. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma experiência ímpar na minha vida. Eu trabalhei com o professor Robert Langley, que quando eu fui para lá, ele tinha 40 anos de idade, ele era 10 anos mais velho do que eu. Ele já tinha escrito 30 livros. Não estou falando artigos, eu estou falando livros daqueles de 10 quilos, né? Que, por sinal, essa semana eu carreguei para minha casa e tal. Mas o contexto todo é assim, foi uma curva de aprendizado em vários sentidos. Foi uma curva de aprendizado cultural, que eu tive a oportunidade de sair do país, me desenvolver sob o ponto de vista científico, porque me ajudou bastante numa linha de pesquisa que você conhece bem. E a oportunidade de fazer 2 coisas que eu sempre gostei, que era estudar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aprender a ensinar, que é um fato bastante diferente do que a gente está acostumado na nossa carreira universitária como um todo, né? Eu acho que produção científica é muito importante, mas mais do que produzir cientificamente, você precisa ser um mentor. E o meu mentor americano, que foi o Robert Langley, ele me ensinou a ser um mentor. Me dava muita bronca, me dizia coisas até às vezes horríveis, né? Do tipo, você mandava um trabalho para o cara, ele olhava ali e falava,
Do you know what you did? Eu falava, oh, ficava todo contentão, achei que ele estava gostando. Ele falava, this is gonna come back on your face like a rock. Bom, tradução. Dessa experiência, e outra, a cultura americana é muito distinta da nossa, né? As pessoas são sérias do ponto de vista profissional, mas elas são muito difíceis de relacionamento humano. Especialmente com os latrinos, que somos nós, né? Mas mesmo assim foi uma experiência muito boa na minha vida, me ensinou muita coisa e eu voltei para o Brasil com uma vontade muito grande de dar continuidade ao que eu fiz lá. A primeira coisa que eu fiz, que acabou repercutindo, vamos dizer assim, do seu ponto de vista científico e do seu ponto de vista até no caso da especialidade, no exercício da especialidade, foi importar um tomógrafo, que foi o primeiro da América Latina, e esse tomógrafo se tornou o meu carro-chefe de produtividade. Não de produtividade sob o ponto de vista socioeconômico, mas sob o ponto de vista científico. Porque coincidiu com um outro fato muito importante na minha carreira, que foi a vinda do professor Brånemark para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, ele veio para Bauru. E eu fazia parte da USP, mas a USP de São Paulo. Mas ele veio me procurar, porque ele tinha vindo do Texas, tinha vindo de San Antonio, que ele tinha um amigo que era o professor Van Sickles, que era o primeiro cara que fez implante na América, nos Estados Unidos. E esse cara me conheceu, essa pessoa me conheceu no Texas e falou para ele, olha, tem um brasileiro que acabou de sair daqui agora, ficou 5 anos aqui, ele está lá em São Paulo e ele está fazendo um trabalho muito bonito. E o PI veio para o Brasil para ir para Bauru. Por que para Bauru? Porque tinha lá, e ainda tem hoje, o chamado Centro de Fissuras Lábio-Leporenas. E aquilo lá tem dois fatores muito importantes na vida, né? Que era o fato de o Centrinho ser uma referência mundial, praticamente, e o PI veio o professor Brånemark, ele veio com uma visão de formar pessoas no Brasil, e eu fui convidado a participar desse processo, porque eu era a única pessoa que tinha um tomógrafo no Brasil. Então isso me deu uma... Que era aquele tomógrafo linear. Linear, exatamente. Que era uma técnica que na época era coqueluche, ou seja, era uma coisa de alto impacto, etc. Mas foi aí que a gente começou a pensar de forma tridimensional. Hoje, você que é um expert em implantes, você que faz próteses sobre implantes, e você trabalha com CAD/CAM, você sabe a importância de ter oportunidade de pensar tridimensionalmente. Então isso foi também uma grande oportunidade e fez parte, vamos dizer assim, de um divisor de águas na minha carreira. Por um lado, a exclusividade do procedimento, então eu cheguei a ficar quase 7 anos sozinho no mercado de radiologia brasileira fazendo tomografias. Me juntei a pessoas de alto gabarito, que eu não vou nominar para não criar um mal-estar de algumas pessoas, porque eu posso até me esquecer pelo meu Alzheimer atual, de algum nome importante, mas eu trabalhei modestamente com os melhores profissionais do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, porque eu era o único tomógrafo e as pessoas me encaminhavam esses pacientes. E aí eu tive um grande insight, né? O professor Brånemark falou assim, escuta, eu estou pensando seriamente, que ele estava para se aposentar em Gothenburg, a vir para o Brasil e morar em Bauru. O que você acha? Bom, não fazer nenhuma crítica, mas Bauru é uma cidade tão grande que o Rio passa uma vez por semana, né? Então, o cara que vem da Europa para o Brasil tem que chorar, né? Mas, em todo caso, eu falei, olha, eu vou ser sincero com o senhor, eu moraria em São Paulo e trabalharia em Bauru. Ele falou, não, eu quero ficar perto dos pacientes mesmo. E aí, eu tive a grande oportunidade no qual você acabou participando. Sim. Porque disso surgiu o projeto do Instituto Brånemark no Brasil. Porque ele já tinha institutos Brånemark no mundo inteiro. Só que era uma franchising científica. É uma coisa muito interessante isso. Interessante. Era um processo multidisciplinar,
onde existiam protesistas, cirurgiões, reabilitadores, cirurgiões plásticos, pessoas que trabalhavam com pacientes com câncer, etc, etc. E disso tudo veio uma oportunidade ímpar do que o Centrinho recebia esses pacientes também do EAPOC ao Chuí, né? Eles vinham para Bauru, e eu resolvi, nessa época, montar um serviço em Bauru, no qual você fez parte. Sim. Fiz muita radiografia lá. E assim, nessa fase, por razões óbvias, né, eu me tornei um speaker da Nobel Biocare, falando sobre exatamente a nossa especialidade, que você também faz parte, Sim. você é radiologista. Você esqueceu, mas eu não. Não esqueci. Mas o mais importante do jogo é que, assim, foi uma somatória de fatos que não só mudaram a minha vida do ponto de vista profissional, mas a possibilidade de um desenvolvimento de tecnologias que pouca gente conhecia. E eu tive a oportunidade de, vamos dizer assim, criar uma jurisprudência em cima de um conhecimento que eu achei que era importante estar na mão de todo mundo. Sim, sem dúvida. E aí eu comecei a dar muito curso para o Brasil inteiro, subsidiado, boa parte deles pelo próprio instituto, ou às vezes por escolas e universidades do Brasil todo, e que acabou me fazendo ter a oportunidade de conhecer gente muito melhor do que eu imaginava, e que, mais importante, a gente trocava experiências e disso saiu muita coisa boa. Sim. Então, onde eu considero minha carreira não terminada, mas eu considero que o fato de eu ter tido a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho me gerou espaços dentro da Escola Paulista de Medicina, do Hospital Heliópolis, da própria Faculdade de Odontologia da USP, da Faculdade Veterinária da USP, e a gente foi produzindo, do seu ponto de vista científico, trabalhos e formando pessoas. Então, hoje eu tenho praticamente quase 50 a 60 orientados, direto ou indiretamente, que eu formei. Muitos deles trabalharam comigo, não só na faculdade, mas fora da faculdade, até que um outro mentor, que foi o professor Carlos de Paulo Eduardo, me deu o conto da caipirinha e falou assim: você vai para a Fundecto, que era a fundação da USP, e a gente vai montar um serviço lá. E por que foi montado um serviço lá? Porque a Fundecto cresceu bastante na gestão do professor Carlos e de várias outras pessoas, mas basicamente ele foi o grande modificador do processo, e muitos cursos de especialização ocorreram. E tinha um outro detalhe: a faculdade não tinha tomógrafo. Sim. E nessa fase eu resolvi investir em dois aspectos, porque aí eu mudei de tecnologia, né? Saí de uma tomografia linear para uma helicoidal, que foi um plus muito grande do ponto de vista tecnológico, né? Porque a gente fazia uma tomografia linear por um paciente por hora. No caso da helicoidal, a gente fazia 20 pacientes por hora, porque eram 30 segundos de escaneamento e o resto era hard, né? Você ia para o computador e montava as imagens e fazia acontecer. Então, assim, quem sou eu? Eu sou um professor universitário, com muito orgulho. Eu me considero um facilitador para os meus alunos, não só um mentor. A minha linha de raciocínio é trocar ideias e deixar as pessoas crescerem. Sim. E isso eu fiz ao longo da minha vida como um todo. Tornei ex-alunos meus sócios, né, na clínica. Na faculdade foi uma curva de aprendizado muito grande para eles ter o indoor, vamos dizer assim, dentro da USP. Isso até causou um problema um pouco sério na época, não sei se você se lembra. Lembro. A DUSP resolveu me processar porque eu era sempre foi tempo parcial na escola, né? E aí a fundação, eles tinham aquelas diferenças com a fundação, e disseram que eu era tempo integral, e alguém entrou no meu vamos dizer assim, meu currículo
do contrato da USP e deu uma pequena modificada no meu status de professor, Parcial. tempo parcial para tempo integral. E aí, Isso eu não sabia, não. É mesmo? isso foi uma coisa muito horrorosa, né? Porque isso só podia acontecer na nossa querida terra-mãe, né? Mas o mais importante é que, assim, o fato de eu estar na fundação ajudou muita gente e também me ajudou. Me ajudou em que aspecto? O simples fato de você investir em ciência, você faz uma grande diferença para as pessoas, né? Esse investimento, a compra de um tomógrafo helicoidal, onde eu hipotequei meu apartamento para poder pagar, etc. Mas isso me deu um espaço de crescimento bem em PG mesmo, que precisou de muito braço para poder acompanhar todo o processo, muita gente trabalhando. E assim, eu acredito que isso fez uma grande diferença na minha vida como ser humano, a ponto que eu me tornei, cheguei a ser o presidente do Instituto Brandmark em Bauru, né? E aí teve um pequeno problema, o professor Brandmark faleceu. E quando ele faleceu, a Nobel Biocare, que era a empresa que subsidiava O instituto, só que ela dava uma doação de $1 milhão e fazia a gente gastar $600 mil por ano com implantes deles mesmos, né? Então, na verdade, a gente tinha que sobreviver com reconstrução facial, etc., com o equivalente a $400 mil. Você fala, pô, mas esse é muito dinheiro. Mas o número de pacientes que a gente atendia era muito grande. Você fez muito exame desses pacientes. E por que você fez esses exames? Porque, na verdade, quando a gente criou a clínica em Bauru, no próprio centrinho, no próprio instituto, na verdade, eu consegui doações de tomógrafos e de subsídios de material, etc., porque todo mundo que trabalhava lá, inclusive você, era voluntário. Então, assim, a gente não tinha salário, mas a gente tinha um retorno muito grande do seu ponto de vista acadêmico e científico e mundial. Sim. Porque vinha gente do EPOC, do universo, para Bauru. Bauru virou o grande point de grandes nomes da implantodontia e da reabilitação oral. E aí vem uma outra parte da história que você contou, eu endosso essas palavras, que quando você terminou o seu doutorado, né, com trabalhos de inteligência artificial nessa época. Eu era visionário, professor. Visionário na expressão da palavra. E eu acho que o visionário não é por acaso. Eu, por exemplo, a minha formação pré-acadêmica, né, vamos dizer assim, pré-universitária, eu tive uma mentora que era fora da curva em todos os sentidos. Por quê? Porque quando eu tinha na faixa de 10, 12 anos, eu queria também ser cientista, como você comentou. Sim. E eu fui participar de feiras de ciências no Ibirapuera. Que legal. E nessa fase, o que acabou acontecendo é que eu tive uma mentora que acabou sendo a vice-reitora da USP, que era a professora Miriam Krasiuschik, que era uma bióloga, e essa bióloga fez a carreira dela em educação, na faculdade de educação. E uma das coisas que ela colocou na nossa cabeça é que conhecimento não ocupava espaço. E aí a gente começou, eu tinha 10, 12 anos, mais meu irmão e 2 primos, nós montamos um clube de ciências, chamava Clube de Ciências FIU. Esse Clube de Ciências FIU foi campeão aí de congressos, né? Congressos da Sociedade Brasileira de Pesquisa. Que legal. Não a SPBQO, a Sociedade Brasileira de Pesquisa, que era junto com uma outra instituição chamava FUNBEC, que era a Fundação do Ensino de Biologia e Ensino Científico, que era na cidade universitária. Pertinho da nossa faculdade, lá nos galpões, eu tinha um processo de trabalho desse negócio. E isso era ciência pura, era física, química, biologia, e o resultado dessa brincadeirinha, entre aspas, que não era brincadeira, era séria, eu participei de vários eventos, cheguei a finalista de um desses eventos, não fui o plus, que aliás eu nunca precisei ser o plus de nada, mas eu ganhei uma bolsa de estudos para a faculdade, com livros, com uma série de coisas. Que legal. E não fui só eu.
foi meu irmão, foi meu primo. E todo esse processo fez com que cada um de nós tivéssemos uma tendência na pesquisa. E eu tinha um pai que faleceu muito jovem, inclusive, né? Nós éramos de classe média bem baixa, nós morávamos no Bom Retiro, do lado da Faculdade de Odontologia da USP. E aí assim como você teve um insight de fazer odonto, porque você foi visitar a faculdade, eu vivia naquela faculdade, porque eu morava a 3 quarteirões da faculdade e o meu ortodontista, que era professor da orto, o professor Francisco Orlando Alonso, chegou para mim e falou assim, olha, eu vejo que você gosta de ciências, né? Eu falei, gosto. Então, por que você não faz uma profissão de área de saúde, mas que te dê tempo para você poder fazer ciência? Porque o meu pai queria que todo mundo fosse médico, e eu sou o único dentista de casa. Meu irmão é médico, cirurgião infantil, minha irmã é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP, e eu optei por fazer odonto exatamente por 2 razões muito explícitas que esse professor me falou. Você tem condição de ter um consultório, logo você se forma. Como médico, você precisa fazer residência, depois da residência, você precisa fazer a especialidade, ou seja, depois de 12 anos de formado, você começa a virar gente. E o nosso país sempre foi instável, né, do ponto de vista socioeconômico. E meu pai faleceu com 51 anos de idade. Nós tínhamos que todos trabalhar. Eu era jovem, tinha que trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. E achei a ideia dele maravilhosa, porque eu ia reunir 2 coisas. Podia fazer ciência na odontologia, que ele era professor de pesquisa na orto, e ia ganhar dinheiro no consultório. Sim. Você, na verdade, foi para o lado científico e depois você resolveu ir para o consultório definitivamente. E eu fiz clínica até 94. Eu me formei em 78, até 94. Fazia clínica geral, endodontia e pério. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu aprendi oral medicine, né, radiologia e estomatologia, e resolvi montar uma clínica de radiologia. Foi então depois que voltou do Texas que o senhor teve... Eu achei que antes já estava pensando. Não, jamais, né? Porque, na verdade, isso podia causar problemas como causaram, né? Que me deixaram 4 anos na biblioteca da USP. Nos porões. Mas não posso contar isso aqui, porque, pode, claro que porque pode. Só se editar eu conto. Mas essa parte foi um pouco difícil na minha carreira, né? Porque eu ia competir diretamente com o meu chefe de disciplina. Mas eu tinha uma colega, que também é sua madrinha, que é a professora Marlene, que me deu todo o suporte no tempo das alcovas, né, que eu estava de castigo na biblioteca. E ela basicamente foi a única colega que conversava comigo, que trocava ideias, me dava apoio. E, assim, ao longo da vida a gente construiu uma relação de amizade muito grande. E por coincidência a gente virou padrinho de casamento de vocês, né? O senhor do meu lado é a professora Marlene da Angélica. Da Angélica. E aí a gente trabalhou bastante juntos, né? Você, Angélica, etc. Até aqui, tanto que vocês acabaram ficando na fundação, que foi uma intenção muito mais para o viés científico, né? Fazer pesquisa, atender pacientes, etc. Mesma história do Brandemark, etc. Todo esse processo fez com que eu abrisse muitas portas para muita gente, mas em contrapartida o homem lá em cima mandava muita gente para mim também. Gente muito iluminada como você, inclusive. E o que eu posso te contar mais de importante nessa história toda? A carreira. Tem um ponto que eu acho que é importante. Todas essas passagens, tudo isso que o senhor contou, é muito bonito. Mas e os desafios? Porque às vezes a gente aprende, a gente tem que às vezes se readaptar, repensar, refazer, principalmente nos desafios. Durante toda essa trajetória do senhor, quais foram os desafios que o senhor falou, pô, eu superei isso, e ainda bem que eu superei porque eu consegui algo muito maior? Né? Eu sei de alguns pelas nossas viagens para Bauru. Lá a gente conversava bastante. Não, eu acho que assim,
eu considero superação ou a tentativa. Primeiro, é, eu, eu não me considero um empreendedor, mas eu me considero uma pessoa que tem uma visão um pouco antes da época certa, mais ou menos, vamos dizer assim, vai. Assim como você fez um trabalho de inteligência artificial, o que eu investi bastante foi em aprender com pessoas que tinham muito mais experiência do que eu. E, em função disso, eu tive grandes oportunidades de conhecer tecnologia, e essas tecnologias têm custo. Um custo muito alto, diga-se de passagem. E eu sempre apostei, segundo minha esposa, eu sou um balãozinho. Ela é a cordinha que segura o balãozinho. Porque eu não podia viajar para o exterior e ver alguma coisa nova acontecendo lá fora e não trazer para o Brasil. E não como um Wamba, né? Eu trazendo oficialmente, importando. Então eu acabei trazendo bastante tecnologia para o Brasil. Os primeiros protótipos foram feitos na clínica, as primeiras tomografias foram feitas na clínica, os primeiros scanners foram feitos na clínica. As pessoas com quem eu trabalhava tinha acesso a outro tipo de tecnologia, me falavam, você já ouviu falar que já tem coisa assim e tal? Tanto que recentemente eu tenho viajado bastante para o exterior, eu fui para a Suíça, fui para a Bélgica, fui buscar grupos de pesquisa de inteligência artificial e estou trabalhando com inteligência artificial, agora inclusive testando softwares americanos, europeus. E uma outra coisa de desafio é você mudar paradigma das pessoas, né? Uma delas foi a mudança do analógico para o digital. Hoje a odontologia é praticamente 95% digital. Literalmente digital. E essa mudança emplaca alguns problemas, né? Porque você precisa, primeiro, para você atingir seus objetivos, você primeiro precisa aprender, fazer vários cursos, né? E, como eu disse anteriormente, o conhecimento não ocupa espaço, mas tem uma coisa muito importante que é você buscar fontes fidedignas de novos conhecimentos e que você tenha coragem de investir um montante muito alto, não só de dinheiro, mas do seu próprio tempo, lazer, família, filhos. Todo esse processo ele tem um custo biológico na sua vida muito importante. Sim. E aquela história de que você tem que trabalhar, mas você precisa viver. E você não pode viver para trabalhar. Né? Você tem que trabalhar para viver. Né? Então, esse processo todo é um grande desafio. Eu lembro quando o Marcelo, que você conheceu bem, o meu filho, quando era pequeno, uma vez, numa reunião da escola, a professora me falou assim, o senhor costuma viajar muito, né? Eu falei, viajo bastante e tal. O senhor é vendedor? Eu falei, não, eu sou professor. Eu falei, mas por que você fez essa pergunta? Porque seu filho falou que ele achava que o pai dele era vendedor. Porque ele sempre chegava de quinta-feira, ele pegava, fazia uma malinha e só voltava na segunda-feira. Então, assim, uma das coisas que eu, assim, do grande desafio foi que eu primeiro sempre priorizei o que eu chamo família. Família é o feudo que você forma. Todos os entornos da família, eles são complexos, né? Cada um tem uma visão, tem uma expectativa, uma filosofia de vida. Sim. E eu investi muito nos meus filhos. Investi no sentido de estimulá-los a estudar, não obrigando. Para você ter uma noção, você pode confirmar lá em casa. Eu não colhei um boletim dos meus filhos. Não me interessava se ele tirava 10 ou se ele tirava 0. Interessava se ele estava feliz do que ele estava fazendo. E nunca induzi a profissão deles. Eles tinham liberdade de escolha total. Como eu vivi nos Estados Unidos, eu tinha muitos amigos nos Estados Unidos. Na época desse negócio de intercâmbio, criança, o que é muito comum na classe média já alta, né? E eu vim de uma classe média bem baixa, então era muito complexo. Um dia eu chego para o meu filho e falo assim, olha, eu recebi um professor americano, ele gostou da sua cara e falou, você não quer fazer um tempo aí de um ano nos Estados Unidos para aprender inglês melhor e tal? Aí ele falou assim, eu não, para aquele paizinho horroroso. Falei, como assim, paizinho horroroso? Ele falou, não, eu quero ir para a Europa.
Falei, que Europa? Para a França. Falei, Aí eu sempre falava para ele, bonjour, Marcelo, comment ça va? Ele ficava muito bravo. E aí ele diz assim para mim, não, eu quero ter uma cultura europeia, porque americana eu sei como foi, porque eu conheço você. Eu falei, tá bom, legal. Mas faz sentido. Faz sentido, mas esse sentido foi uma loucura, né, cara? O cara me vai com 14 para 15 anos, vai para a Europa, sozinho, né? Eu fiz um pacote de intercâmbio, etc. Não deu certo o pacote, porque a empresa não executou o que tinha que executar. No fim, o cara se virou sozinho, arrumou uma família que adotou ele. Que legal. E foi morar em Saint-Jean-de-Bois, que era uma cidadezinha do lado de Paris. Carambola, aquilo lá era o gueto de Varsóvia. Lembra de uma época que a França pegou fogo Sim. por razões socioeconômicas e políticas, né? E principalmente Atentados. o que acontece nos dias atuais, né? Que é preconceitos horrorosos. E eles eram os reis do preconceito, né? Não falava francês, era um cidadão de segunda categoria. E o que aconteceu? Já naquela época, dentro da França, existiam bairros que eram guetos de verdade. E ele resolveu morar no gueto, né? Caramba. E ele estava naquela passeata famosa. Eu vi ele na televisão, é o fim da picada. Isso, né? O cara em Paris fazendo passeata porque o Sarkozy, que era o presidente da França, não era o presidente, ele era o secretário de segurança da França, mandou uma tropinha lá para pegar o pessoal dos imigrantes, que eram muçulmanos na época, que é onde ele morava. Um judeu morando com muçulmano. Só podia ser meu filho, né? Mas, afinal, o pai foi na igreja católica. Não. Aí o final da novela, esse cara morou 1 ano na França, ia toda semana para o Louvre e tal, e aí quando ele voltou, ele queria ser poeta, queria ser filósofo. Porque é muito da cultura francesa. É francesa. E aí ele acabou fazendo 2 carreiras, né? Na verdade, fez direito na São Francisco e aí virou político. Que legal. Foi trabalhar no governo, trabalhou no governo Dilma, etc. Tal, e fez toda uma carreira solo, apostando na igualdade social. Então, aí vem aquilo que eu te falei da preocupação de um filho. Pô, aí você vê um filho no governo, um governo instável ou estável, não importa. Aí você fala, puxa, então alguma coisa eu fiz errado, né? Não é possível. Eu sou um pobre professor latino-americano e o cara está lá no Palácio do Governo falando com o presidente, etc. Qual foi o final dessa história toda? Que é o foco do que eu quero contar. É que talvez o meu investimento acadêmico, o meu investimento profissional foi um grande desafio, principalmente na visão dos meus próprios filhos, a ponto deles não quererem fazer a minha profissão. Em outras palavras, eu não tenho sucessor, né? Vamos dizer assim. E aí eu falo, será que eu errei? Eu acho que eu fiz o contrário. Eu criei eles com uma visão não só imperialista ou monetária, mas de realizar coisas que façam alguma coisa para a sociedade. A Renata, por exemplo, ela também fez Direito e fez a GV ao mesmo tempo. E aí que você imagina, vai ser uma executiva, etc. Não, ela resolveu trabalhar numa empresa que era do George Paul Lehmann, que chama Endeavor, e o papel dela era ser educadora. Caraca. De empreendedores. Veja só o que eu estou falando. E o pai dela abandonado lá no Pacaembu. Bom, resultado, essa menina casou. 1 ano depois de casada, ela chegou para mim e falou, pai, eu vou para Stanford. Eu falei, fazia o quê em Stanford? Vou fazer um master. Eu falei, e o marido? Ele vai ficar aqui. Ou seja, provavelmente eu criei 2 monstros. Porque eles são muito, como é que eu posso dizer? Eu brinco que eles são autistas, mas mais do que isso, eles têm uma visão do social que muita gente não tem. Tá? E, inclusive, eu mesmo. Muito embora eu trabalhei, como você sabe, no projeto do Brandemark, hoje eu estou trabalhando no projeto do Luciano Dib, que é o Mais Identidade, onde a gente reconstrói pessoas, faces. O que eu posso
passar para você como pai também, eu vi teu filhote aqui, né, nessa história, é que assim, o importante na vida é ser feliz. Não precisa ter uma razão. O sucesso profissional, ele tem que ter uma única vantagem. É te dar oportunidades que as outras pessoas não têm. Não é a oportunidade financeira, mas a oportunidade de você se enriquecer como ser humano. Não ficar rico. São coisas muito distintas, né? E também criar jurisprudência para que as outras pessoas que estão do seu lado cresçam. Por exemplo, vou falar sobre você. Eu apostei muito em você, pós-doutorado. Eu falei, não, agora esse cara vai ficar comigo para sempre. E aí você veio um dia falar para mim assim, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. E aí eu falei, então fala boa primeiro, boa, que eu quero voar solo. O que eu respondi para você? O senhor me falou que o senhor tinha certeza, desde que eu tinha entrado na clínica, que eu seria um bom clínico e que eu podia contar com o senhor porque precisasse. Isso é o que eu sempre lembro e que eu conto para todo mundo. E eu acho que esse é o caminho. O caminho não é temer a competição, não é barrar as pessoas que não querem fazer o que você quer. E eu fiz isso com meus filhos e eu considero os meus orientados, meus filhos científicos. Sim. E isso foi, acho que talvez um grande divisor da minha vida profissional. O respeito que eu consegui dessas pessoas, as trocas que eu tive, que eu aprendi muito, não só com você, mas com a Angélica, com toda aquela geração que a Marlene participou também no processo. A grande ideia a nossa profissão é muito plural, né? E eu sempre tive sorte de trabalhar com pessoas que acreditavam na mesma coisa que eu. Um dos exemplos você citou, que é o Eurípides Vedovato, que, como vocês deu uma boa definição dele, ele tem ele é, além de visionário, ele está em outro patamar desse universo, né? Mas ele tem a mesma filosofia que você e eu. Sim. Que a gente quer fazer o melhor para os pacientes, a gente quer investir em tecnologia, mas não exclusivamente para faturar. Não. Ao contrário, para ter a sensação que trata a mãe dos outros como você gostaria que tratasse a sua. Exatamente. Então, se eu acho que os obstáculos que eu tive foram difíceis, foram. Passar 4 anos numa biblioteca da USP não foi nada fácil. E quando eu fui recuperado pelo sistema, eu cheguei a falar com o pessoal, inclusive da reitoria, conselho universitário e tal, e aí me perguntaram se eu tinha alguma vontade de tomar judicializar esse processo. Falei, não, de forma alguma. Não se cospe no prato que você quer comer. Eu quero continuar dando aula. E eu fiz isso por 45 anos. Então eu me considero realizado. E hoje, especificamente, você sabe de alguma novidade que eu te contei no caminho, eu vou mudar de departamento, né? Eu vou para um outro departamento onde eu estou ajudando em pesquisa, ensino, e vou me tornar um professor sênior amanhã. Porque isso vai ser amanhã. Eu recebi o ofício, né, o funcional, que eu mandei meu currículo, as coisas, e fui aprovado. Então, a ideia básica que eu penso é que, assim, você só pode ser feliz se você fizer aquilo que você gosta. E o que eu gosto é ensinar e aprender. Para falar a verdade, eu considero que eu aprendo muito mais do que eu ensino. E acho que essa oportunidade tem que ser literalmente dividida, na medida do possível, por todos os seus pares. Quando eu digo na medida do possível, porque nem você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. Nem sempre aquela pessoa que nasceu na sua própria casa pensa como você. Zero. Né? Tanto que eu me recordo da época que você e teu irmão trabalhavam juntos e cada um foi fazer a carreira solo num esquema que só foi produtivo para os dois. Exatamente. E eu tive muita gente que eu formei e que montou clínicas e que, entre aspas, foram os meus competidores, concorrentes, etc. E eu sempre fiquei feliz quando isso acontecia.
aliás, feliz não no sentido assim só filosófico ou de bom samaritano, não, porque eu falei assim, pô, eu fiz um cara crescer. E se você faz alguém crescer, significa que você está crescendo também. É fazer a diferença pensando realmente no bem em geral, né? Não é nessa disputa. Exatamente. Trabalho social é importante? Sim. Sem dúvida. Você precisa abrir uma creche, você precisa abrir um hospital, você precisa... Não, uma pessoa que você ajude, não importa como e por quê, seja academicamente, seja clinicamente. Eu tenho uma paciente que eu acompanhei ela há 18 anos. No dia 18 de dezembro, por coincidência, eu vou fazer aniversário. Ao invés de estar numa festa de aniversário dos meus 69 anos, que é uma idade que todo mundo gosta de fazer, né? Todo mundo quer fazer os 69 anos. Basicamente, eu resolvi que eu não vou fazer festa esse ano, porque eu vou estar numa vernissagem de um livro que eu colaborei no trabalho de diagnóstico desses pacientes. Legal. E depois eu até vou te passar um convite para você, para o seu pessoal. Vai ser na Unip, vai ser uma vernissagem de um livro, onde acredito que mais ou menos foram feitas umas 200 reabilitações craniofaciais, assim, com casos muito graves de pessoas que perderam nariz, outros orelha, outro um globo ocular, hemiface. E essas pessoas hoje, elas não só estão integradas na sociedade, por isso que o projeto chama Mais Identidade. Eu rendo minhas homenagens ao que eu considero o Brandemark brasileiro, que é o professor Luciano Lauriadib, que muita gente na área conhece. Ele é estomatologista, ele é patologista e ele é bucomaxilo. Formado na nossa co-irmã de Ribeirão Preto, né, que foi lá que ele estudou. E esse cara de um limão fez uma limonada. Ele trabalhou no Hospital do Câncer muitos anos, na Escola Paulista muitos anos, até que um dia ele percebeu que se ele não fosse voar solo, ele nunca ia conseguir fazer o que ele queria. E ele fez. E aí ele me ligou, se eu podia ajudar. Eu falei, não, só posso o que eu quero. E ajudar não é esse sentido de você fazer trabalho pro bono só, porque isso aí faz parte da vida comum. A gente faz isso pros P's, né? Parente, pobre, colega. Mas o grande lance da história é você ter a oportunidade realmente de usar tudo aquilo que deram para você e retribuir para a própria sociedade. Isso não é ser comunista. E nem só ser socialista. Isso é ser humano. E essas pessoas que eu tive a sorte de trabalhar, incluindo você, são pessoas diferenciadas no potencial humano. Ou seja, têm ambições. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Sou uma pessoa ambiciosa e ansiosa. Isso não tem psiquiatra que cure. Por que eu digo isso? Porque o processo é de vai e volta. Você investe numa coisa boa, volta muito mais. Não é aquela retribuição que a gente fala celestial, né, do Santo Papa, etc. Não. É que uma porta se fecha, 14 abrem. E quando abre, é engraçado, né? Agora, especificamente, houve uma pequena mudança estrutural na minha carreira. Eu não vou entrar no mérito, porque isso que demanda muita confusão, etc. Mas depois de 45 anos, eu fui convidado a me retirar da minha sala. Eu fui me convidado para me retirar da minha sala, onde eu deixava meus alunos fazerem trabalhos, etc. Por uma razão pessoal do administrador ou do gestor da disciplina. Em contrapartida, eu fui chamado por 4 disciplinas para ficar oferecendo uma sala para mim, para poder ficar. E eu aceitei uma delas, eu vou ficar na ortodontia, na pediatria e tal, com o professor João. E assim, o que eu vejo isso? Com raiva? Não, tenho dó. Eu acho que eu aprendi uma coisa na vida. Quando alguém te puxa o tapete, com certeza vai ter alguém do outro lado segurando você para não dar de cara no poste, entendeu? E eu acredito também, professor, que quando alguém puxa o tapete, até pelas leis da física, o tapete vai empurrar a pessoa de volta. Vai. E esse é o grande H da história, né? Então, assim,
Porque a gente tem que seguir os nossos mentores, tá? Eu tive grandes mentores, né? Alguns magicamente geniais e geniosos, né? Todo cara genial é genioso, Genioso. né? E tem o oligofrênico, que você acha que só ele é ele e acabou, né? E o senhor passou por Eu vários. passei por vários. Na verdade, posso fazer terapia há 400 anos e não vai curar isso aqui. Mas o que interessa é o seguinte: eu tive a sorte de conviver com os geniais geniosos, mas esses geniais geniosos me ensinaram muita coisa. A primeira delas, que é importantíssimo, é muito importante ouvir os outros. Quando você começa a ficar um pouco mais idoso, aí por isso que todo mundo fala, você é vaidoso, vaidoso, vaidoso. As coisas começam a acontecer de uma forma totalmente distinta. Aquilo que, quando você é jovem, você quer quebrar tudo em volta, sair fazer passeata. Eu cheguei a fazer isso também. Estava na invasão do CRUSP. Quando eu tinha 12 anos, quando fazia o negócio de cientistas de amanhã, etc. O que eu penso, assim, nesse momento, especialmente nesse momento em que o mundo está de cabeça para baixo, né? Uhum. Você vê as crises que eu estou me referindo não são só as guerras, Sim. mas o aspecto social dessas guerras, Psicológico, etc., né? o aspecto psicológico de pessoas que estão sendo trucidadas por outras e outras por umas, ou seja, a gente não tem uma explicação lógica para no século XXI a gente passar por essas Sim. coisas, né? Mas mais do que isso, existem alguns caminhos que a gente pode mitigar essa maldade. E é onde eu estou investindo hoje. Que é investir em quem precisa de verdade e que você tem uma formação, isso se aplica a você também, que pode ajudar muita gente. Não ajudar financeiramente, eu estou falando ajudar no sentido mudança de vida. de qualidade de vida, bem-estar. Essa história do Mais Identidade aconteceu por uma coisa. Primeiro que a gente trabalhou com o Brandemark, em Bauru, e no AC Camargo, que é onde o Luciano estava. Posteriormente, ele foi para a Escola Paulista de Medicina na cirurgia plástica. Aí, quando apareceu essa senhora que tinha perdido hemiface por conta de um carcinoma espinocelular de palato, ela perdeu o palato, perdeu a órbita, perdeu metade da fossa nasal. Bicho. E na época que não existia pandemia, ela, para andar na rua, era um óculos escuro e máscara cirúrgica. E eu tenho fotos com ela, tudo. E ela veio para mim por uma professora de Araçatuba que me pediu para fazer uma tomografia helicoidal na época de grátis, porque ela não tinha recurso. Falei, claro, pode mandar. Fazia isso. Fazia de rotina na faculdade. E fora da faculdade não ia fazer uma situação como essa. Quando eu vi a senhora e o caso dela, eu, por acaso, conhecia professores de cirurgia de buco em Araraquara, em Araçatuba, toda a região. Eu falei, bom, vou ligar para alguém para saber quem que vai operar ela, quem que vai ajudar ela, porque o que acontece nesses pacientes é que eles são mutilados e são abandonados na sociedade. Só remove o tumor e... Remove o tumor e esquece o principal, que é a qualidade de vida ou a quantidade de vida que essas pessoas vão ter. E aí eu ligo para a pessoa que me pediu o exame, falei, mas a senhora vai fazer o quê? Qual a sua especialidade? É prótese? Eu, não, faço odonto social. Falei, nossa, que bonito. E o que a senhora vai provar que o Brasil abandona os seus pacientes com câncer? Eu falei, muito bonito, etc. E ela vai continuar como? Abandonada? Eu falei, qual é a conclusão da sua pesquisa? Que no Brasil não tem ninguém que faça nada e a senhora está ajudando bastante dessa forma, né? Aí eu fui atrás do Luciano. Eu levei para Bauru, não deu certo. Levei para a Escola Paulista, não deu certo. Levei para o Hospital do Câncer, não deu certo, porque eles não tinham expertise para isso. E aí quando eu levei para o Luciano, e foi até por intermédio de uma amiga nossa, Alessandra Coutinho, que trabalhava comigo também. Ela falou, o Luciano está fazendo um trabalho assim, assim, assado. Eu fui lá, liguei para o cara, falei, e aí? Tem um espaço para um paciente assim, assim, assado? Ele falou, tem. Eu estou precisando exatamente de um paciente desse assim, porque eu vou fazer uma nova tecnologia, que era por fotometria, etc. E ele resolveu o plano da mulher. Professor, o senhor sabe que na época da graduação, eu fiz a Liga de Câncer da faculdade, né? Fui uma das
não fui eu que criei, mas logo que criou eu já comecei a trabalhar. E a gente fazia estágio no HC, na cabeça e pescoço. Uhum. Eu queria ser bucomaxilo, eu achava lindo operar no hospital, tudo. Eu deixei de ser buco o dia que um médico, não lembro se era estagiário, o que que era, ele falou assim, Tiagão, vem cá, ver uma paciente. A paciente tinha um ameloblastoma, que já tinha sido operado acho que 3 vezes, já estava deformado. E aí o médico sentou com ela e falou assim, olha minha senhora, né, o ameloblastoma, a gente vai ter que fazer ressecção total de mandíbula, tal. Depois a gente vê se a gente vai conseguir, se vai sobrar algum coto da TM pra gente fazer a prótese. Ela falou assim, eu só tenho uma pergunta pro senhor, eu vou ficar deformado? Ele falou, vai. Ela falou assim, então tá bom, muito obrigado, eu vou embora. Não, mas se a senhora não fizer isso, a senhora vai morrer. Ela falou, muito obrigado, eu vou embora. Isso pra mim marcou tanto. Eu saí de lá e falei, eu não quero trabalhar dessa forma. Eu não quero deixar um paciente optar por morrer por tá feio. Precisa ter uma solução para isso. E não é só, ó, óbvio que remover o tumor, mesmo que seja um tumor benigno, que a gente sabe que é característica maligna, mas e aí? Como que ela vai, como que ia sair? E na época, eu estava acho que no primeiro ou segundo ano, eu não tinha a menor noção, não tinha passado por Otsibuco, eu não tinha noção o que poderia ser feito. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher, ela vai embora, ela prefere morrer, ele deveria falar assim, não, senhora, fica tranquila, vamos passar pela parte da odontologia, que pode dar esse suporte, né? Então isso pra mim marcou muito, eu falei, não vou fazer bucomaxilo. Mas você sabe que isso que você está falando é um ponto muito alto no trabalho que eu tô sendo o facilitador do processo, que é o pessoal do Mais Identidade, é que além de fazer a reconstrução e tirar o lado feio do patinho feio, essas pessoas têm auxílio profissional de psicologia, psiquiatria Olha que para legal. reintrodução na sociedade. Isso é fantástico. Então aí a gente está falando de uma terapêutica não exclusivamente reabilitadora, mas que faz a inclusão dessas pessoas. E, para ser sincero, eu estou fazendo 2 trabalhos nessa linha. Um é com esse grupo e o outro é com um grupo chamado Bengala Verde, que são pessoas que têm baixa visão. Elas não são cegas, mas por algum problema de doença, de retina e tal. E aí o Paulo Capel, nosso colega, Sim. professor, ele teve uma doença de retina, perdeu boa parte da visão, e ele de um limão fez uma limonada. Ele criou na escola um projeto, chama Projeto Segmenta, onde a gente ensina anatomia por meio de protótipos para pessoas de área de saúde que perderam a visão ou que estão na faculdade, otorrinos, Caramba, que legal. ou oftalmologistas, ou se não são médicos e, obviamente, São paramédicos. paramédicos, terapia ocupacional, psicologia, etc. E recentemente a gente fez o primeiro encontro, chama Bengala Verde, porque são as pessoas que não são cegas totalmente e ela consegue ver um celular. E ninguém acredita que a pessoa não enxerga dessa distância que nós estamos. E a gente fez um projeto educativo, e desse projeto educativo a gente fazia protótipo, um leitor autodescritivo, onde a pessoa passava a mão por tato, ela conseguia identificar o braille, que estava escrito, ou descrito, que estava vendo, e um áudio feito junto com um autoáudio, vamos dizer assim, que você clica e num celular ele vai um QR Code, o cara consegue ouvir a história e aprender as estruturas e etc. Caraca, que legal. E a gente fez um encontro, o primeiro encontro do Bengala Verde foi feito em abril do ano passado, aliás, desse ano, desculpe. Ano passado nós começamos o projeto no Memorial da América Latina, porque o secretário da Saúde e o secretário do Bem-Estar Social nos recebeu, falamos do projeto, pusemos 1.000 pessoas com deficiência, esse tipo de deficiência. Nós temos 25 milhões de pessoas cegas no Brasil, você sabia disso? Não sabia. E que não tem possibilidade de educar, de ter educação universitária, etc., por conta desse processo. Então é uma outra linha de trabalho que muda os horizontes da vida, porque aí a gente para de reclamar da vida triste que a gente leva
quando o Haddad assina um pacote e o dólar vai a R$6.000, que eu conheço gente que está tendo infarto no miocárdio. Mas não é isso que é a vida. A vida é dar... Você não pode dar... Você tem que dar anos à vida das pessoas, não vida aos anos. Né? Então... Professor, eu vou falar uma coisa. Quando eu estava bolando o que a gente ia conversar... Era totalmente diferente do que nós fizemos. Totalmente diferente. Mas eu vou falar uma coisa. Gostei muito mais. Eu acho que assim, a mensagem que você me mandou, esse script, sim, etc., eu achei super interessante. Mas como eu te conheço há tantos anos, eu sabia que 2 italianos narigudos não iam conseguir seguir um script desse. Então é muito mais importante a gente passar uma mensagem de que 3 coisas. Conhecimento não ocupa espaço. Ajudar as pessoas não precisa dar dinheiro. Uhum. Saúde é fundamental. Né? Eu até brinquei logo que eu cheguei, né, que é melhor ser rico com saúde do que pobre e doente. Mas esse conceito é só de brincadeira mesmo. Sim. Porque na prática o mais importante é você conseguir usufruir da ciência, da nossa formação, que é privilegiada, vamos falar no sentido bem amplo. Sim. O acesso que a gente teve, a possibilidade de nos educar, não só eu tive a chance de ir para os Estados Unidos, Europa, etc., o próprio Branemark, etc., mas eu vejo que assim existe um horizonte, principalmente no nosso país, que é muito pouco explorado, que é solidariedade. Não é solidariedade de você sair lá na Globo, em qualquer outra instituição aí famosa, etc., como essa, né? Mas o mais importante na vida é que tudo que você recebeu, você devolver, não pós-mortem, enquanto você está aqui para ajudar. Você já faz isso há muitos anos e eu faço isso também. E a gente faz feliz. É exatamente isso. Isso. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Por toda essa conversa. Adorei. Eu tava morrendo de saudade do senhor, o senhor sabe disso. todo dia 18 de dezembro eu ligo. É verdade, não tô... Não sei. E às vezes eu tô fora do Brasil, desgraçado, do fuso horário é totalmente diferente. Mas eu ligo, porque desde o início a gente sempre teve uma boa relação e é uma relação que eu tenho muito orgulho. E vendo toda essa mudança... até mesmo da parte científica para uma parte mais social de mudança de pessoas, isso mostra que dentro da nossa profissão a gente precisa ter mudanças. A gente não pode só estar estático, às vezes, ali atendendo o paciente, fazendo, ganhando dinheiro, e a gente tem que pensar num coletivo. Sem dúvida. Né? Fico muito feliz, agradeço demais o senhor ter vindo aqui. Eu que agradeço. Sabe que o cara que é vaidoso, assim, normalmente ele nem prateleira tem mais o nome dele. Né? As pessoas afagam. Quando você me ligou, eu falei, alguém lembrou de mim. Até parece. Mas eu fico feliz. O que puder, que eu posso contar, ou melhor, o que o senhor precisar de mim, sabe que pode contar. Eu sei, eu precisei de você me mandou um caso, você lembra da... Sim. A gente foi fazer uma entrevista, né, sobre estética, reabilitação, etc., no SBT, lá, que foi na época que eu fui presidente do CIOSP agora, né? Que também é uma outra coisa muito louca, né? Eu fiz um congresso para 140 mil pessoas, você pode imaginar o que é isso? Caramba. E deu certo, essa pode ser mais louca. E assim, eu fazem 40 e poucos anos, acho que depois que eu fiz o mestrado, o doutorado, eu sempre fui convidado para participar dos eventos como professor, né? É o normal. Mas como gestor eu fui 2 vezes. Uma eu fui até o final, que foi essa, e uma em 2005, que nos 300 do segundo tempo a gente foi cortado. Eu lembro. Esse eu lembro. Que era o 25º CIOSP, né? O presidente brigou com outro presidente e eu era da científica, morri junto com outro cara. Mas eu sempre levo as experiências negativas para o lado positivo. Não faça para os outros aquilo que você não quer fazer para você. E esse é um ponto também muito legal. Sim. Professor, obrigado novamente. Agradeço a vocês que até agora estiveram aqui com a gente. Olha lá, vai bater 60 minutos, aí vai falar lá do inferno. Aqui é tudo cronometrado. Se você gostou desse papo, tem pessoas que precisam dessa ajuda, esses grandes programas sociais. Eu gostaria de depois deixar na descrição
do episódio, esses programas, o que é falado lá, porque tem muita gente que pode realmente se beneficiar de todos esses programas. Com certeza. E esse tipo de situação, né, até eu posso estender, vai ter um evento, como eu te falei, na Unip, no dia 18 de dezembro, às 19 horas, na Rua Vergueiro 1221. Pertinho que de é casa. na própria Unip, Uhum. né? No teatro, o anfiteatro da Unip. Eles cederam para esse evento, que é uma demonstração do projeto, propriamente dito, que acabou de ganhar um prêmio. Acabou de ganhar um prêmio na Sociedade de Amigos das Pessoas com Câncer. Olha que legal. Primeiro lugar, um projeto de reabilitação só crâniofacial. Tem gente que trata estômago, Uhum. tem o Hospital do Amor, tem milhões de pessoas que fazem esse tipo de trabalho para quase como um todo. E o Mais Identidade pegou o primeiro lugar. Legal, parabéns. Não é só o prêmio que vale. O que vale é que o trabalho está sendo reconhecido e a gente está aceitando voluntários, e não só pacientes, mas voluntários para ajudar. Boa. E você vai ser um deles. Assim é bom que eu sempre vou estar mais perto do senhor. Isso que é muito bom. Minha. Meus amigos, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse episódio. Comentem, mandem as mensagens. E no próximo episódio vai ser um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado e até mais.